A paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Hoje é o 18º dia da nossa campanha e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a corrupção de Israel. Eu gostaria de ler com vocês o que se encontra em Jeremias, no capítulo 6, dos versículos 2 até o versículo 18. Amém? Onde nos diz: A formosa e delicada, a filha de Sião, eu deixarei desolada. A ela virão pastores com seus rebanhos, levantarão contra ela tendas em redor, e cada um apacentará no seu lugar. Preparai a guerra contra ela, levantai-vos, e subamos ao pino do meio-dia. Ai de nós, que já declina o dia, que já se vão estendendo as sombras da tarde. Levantai-vos, e subamos de noite, e destruamos os seus palácios. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: cortai árvores e levantai tranqueiras contra Jerusalém. Esta é a cidade que há de ser visitada. Só opressão há no meio dela. Como a fonte produz as suas águas, assim ela produz a sua malícia. Violência e estrago se ouvem nela. Enfermidade e feridas há diante de mim continuadamente. Corrige-te, ó Jerusalém, para que a minha alma não se aparte de ti, para que não se torne assolação e terra não habitada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: diligentemente respigarão os resíduos de Israel, como uma vinha. Torna a tua mão como o vindimador aos cestos. A quem falarei e testemunharei para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles vergonhosa, não gostam dela. Pelo que estou cheio de furor do Senhor. Estou cansado de o conter. Derramá-lo-ei sobre os meninos pelas ruas e nas reuniões dos jovens juntamente. Porque até o marido com a mulher serão presos, e o velho com o que está cheio de dias. E as suas casas passarão a outros. Herdades e mulheres juntamente, porque estenderei a mão contra os habitantes desta terra, diz o Senhor. Porque desde o menor deles ao maior, cada um se dá à avareza, e desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade, e curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Porventura, envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem. No tempo em que eu os visitar, tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos, e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho. E andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Também pus a atalaia sobre vós, dizendo: estai atentos à voz da buzina. Mas dizem: não escutaremos. Portanto, ouvi, vós, nações, informai-te tu, ó congregação, do que se faz entre eles. Ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Glória a Deus. Bom, nós vemos aqui que o profeta Jeremias está ali profetizando, ele está ali falando a palavra do Senhor contra Jerusalém, que é a invasão do rei Nabucodonosor que acontecerá contra Jerusalém. Nós vemos que o Senhor ele já avisa desde o início que aconteceria ali uma invasão, justamente porque os seus filhos estavam se apartando da palavra. Os filhos de Israel não queriam segui-lo mais e recusavam-se a ouvir e estavam ali criando ídolos para si. E nós vemos que o Senhor ele fala, a quem falarei e testemunharei para que ouça, eis que os seus ouvidos estão incircuncisos. Então o Senhor falava a eles: arrependam-se, voltem aos meus caminhos, não criem ídolos para vocês. Quem libertou vocês do Egito? Foram esses ídolos? Esses ídolos são criados pela mão humana, eles não têm voz, eles não cheiram, eles não enxergam.
Se vocês criam ídolos assim, assim como vocês estão os criando, vocês se tornarão. Nós vemos que a palavra do Senhor nos é clara, que da mesma forma que os ídolos são criados, que são criados pelas próprias mãos humanas, eles não enxergam, eles não veem, eles não ouvem, eles não cheiram. Assim, eles acabam se tornando, assim nós nos tornamos quando nós seguimos ídolos, nós nos tornamos cegos. Mas o Senhor, ele quer tirar a venda dos olhos dos filhos dele, ele quer tirar a venda dos nossos olhos para que nós venhamos enxergar a verdade por meio de Jesus Cristo, onde nós vemos que a palavra do Senhor nos diz que Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus é o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas nós vemos que os filhos de Jerusalém, eles não observam a palavra do Senhor e eles continuam ali se corrompendo. Nós vemos que Deus ele levanta profetas e os profetas falam: arrependam-se, voltem aos caminhos do Senhor, mas eles ignoram e eles falam: não vai acontecer nada disso. E nós vemos que é dito pelos profetas: o Senhor os castigará, o Senhor vai fazer com que recaia sobre vocês o pecado, porque eles pecavam e eles não se importavam, eles cometiam adultério e não se importavam, eles roubavam, eles faziam tudo que era mal aos olhos do Senhor e eles não se importavam. Eles falavam: não vai acontecer nada, não, nós estamos plantando aqui, mas nada vai acontecer. E eles pensavam que plantando coisas más, coisas boas viriam, mas não é assim que acontece, porque tudo que você planta é aquilo que você colherá. E nós vemos que a palavra do Senhor é clara a eles. Enquanto aconteceria ali o mal, muitos profetizavam falsamente, dizendo paz, paz. E nós vemos que o Senhor diz quando não há paz. Eles profetizavam paz quando não há paz. E nós vemos que o Senhor levantava os seus profetas, os verdadeiros profetas, porque existiam os profetas, mas os profetas estavam falando mentira. Então o Senhor levantava entre os próprios profetas aqueles que diriam a verdade. E Jeremias foi um destes que chorou muito. Ele chorou e lamentou muito. Tanto que nós vemos que no livro de Lamentações ele chora muito por causa que o povo não escuta a voz do Senhor e o povo começa a sofrer. E Jeremias diz: ouçam a voz do Senhor, arrependam-se. Mas o povo não escuta e Jeremias ele chora muito. Porque ele vê que o povo está caminhando para onde o Senhor diz que não é para caminhar. E nós vemos que o Senhor diz: arrependam-se. Nós vemos que o Senhor diz para eles se arrependerem, porque assim eles não vão ficar em assolação. No versículo 8º do capítulo 6, nós vemos que o Senhor havia dito: corrige-te, ó Jerusalém, para que a minha alma não se aparte de ti, para que não torne em assolação e terra não habitada, para que não te torne em assolação e terra não habitada. Nós vemos que o Senhor ele diz: corrige-te, volta aos meus caminhos, volta a congregar, volta a buscar a minha presença, volta a ler, volta a orar, porque assim eu não vou me apartar de ti. O Senhor ele tem um amor imenso pelos seus filhos, ele zela pelos seus filhos dia e noite. Mas se nós nos recusamos, se nós viramos as costas ao Senhor, acaba abrindo brechas para que o mal chegue à nossa vida. Acaba acontecendo como Jerusalém. Jerusalém, ela se recusava a ouvir o Senhor e ela colheu tudo aquilo. Nós vemos que acabou vindo ali a ira contra eles, mas não por conta que o Senhor tinha prazer em castigá-los, mas por conta de todas as coisas, todas as abominações que eles estavam cometendo. E hoje eu te convido a refletir sobre isso, porque muitas vezes está vindo coisas contra nós e são coisas que nós próprios plantamos. Não é porque o Senhor tem prazer em castigar-nos, longe disso, mas tudo que vem contra nós é para que nós venhamos a nos arrepender e voltar aos caminhos verdadeiros. Porque o Senhor ele é misericordioso, ele é benigno, ele tem graça e ele tem misericórdia. Nós vimos que o Senhor ele se arrepende não arrependimento humano, mas nós vemos que muitas vezes é descrito o arrependimento que é a misericórdia de Deus. Ele olha para o seu povo e ele tem misericórdia. E hoje eu te convido a refletir sobre esta palavra. Se seu coração está endurecido, ore a Deus, peça perdão.
Volte aos teus caminhos. Não faça como Jerusalém, que precisou ir para o cativeiro babilônico, precisou ali antigamente passar 40 anos no deserto, porque murmurou. Deus te dá a oportunidade de você se arrepender agora, Deus te dá a oportunidade de você caminhar apenas 40 dias. Mas se você continuar murmurando, se você continuar com o coração endurecido, você vai passar pelo cativeiro, você vai passar pelo deserto, porque o Senhor ele não quer que você se perca do caminho. O Senhor ele quer que você volte à essência do primeiro amor. Ele quer que você olhe novamente aos caminhos. O Senhor ele vai fazer o Senhor ele não quer que a sua alma seja perdida. Olha, você acha que mais vale você ganhar o mundo inteiro e ir para o inferno? Ou mais vale você ir para o céu e perder o mundo? Aquele que é amigo do mundo tem inimizade com Deus. Saiba disso. Então arrependa-se. Volte aos caminhos do Senhor enquanto ainda há tempo. Essa é a palavra do Senhor para o dia de hoje, que nós possamos estar refletindo. Se nós estamos seguindo os caminhos do Senhor, e se nós estamos seguindo, que nós venhamos a vigiar para que nós não caiamos, porque a palavra do Senhor nos diz, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Então que nós possamos estar conservando a palavra do Senhor, vigiai e orai. Então nós possamos estar vigiando e orando. E que nós possamos estar orando também pelos nossos familiares, orando pelos nossos amigos, orando por todas as pessoas, orando porque neste tempo de carnaval, neste tempo, muitas pessoas que são da igreja estão se desviando para ir para estas festas. Então que nós possamos estar orando para que o Senhor coloque ali um incômodo no coração deles e eles venham a voltar a casa, eles retornem a vida de santificação, eles retornem aos caminhos do Senhor e não se corrompam, que nós possamos estar orando por esta nação, para que esta nação venha voltar aos caminhos do Senhor. É isso que eu peço no dia de hoje. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, Pai. Senhor Jesus Cristo, que nós não venhamos a fazer como os filhos de Sião, Pai, que omitiram, Pai, estavam com os ouvidos ali tampados, Pai, para não escutar a Tua voz, para não escutar a Tua mensagem, Pai, e que estavam com o coração endurecido, Pai, para não se arrepender, Pai. Mas Jesus Cristo, que nós venhamos, Pai, a estar refletindo, Pai. Espírito Santo de Deus, mostra-nos onde nós podemos melhorar, que nós venhamos a melhorar dia após dia, que dia após dia nós venhamos a nos santificar mais e mais, que nós não venhamos a estar conformado com o raso, mas que nós venhamos a querer mergulhar mais na Tua presença, Pai. Jesus Cristo, eu oro a Ti, Pai, por cada um dos Teus filhos, Pai, que estão se afastando da Tua obra, Pai, que estão se afastando dos Teus caminhos. Pai, não os deixa, Pai, ir para longe, Pai, mas guarda-o, Pai, e cubra-os, Pai, com a Tua mão, Pai, porque a Tua mão não está encolhida, Pai, para não salvar, Pai, e o Teu rosto, Pai, não está, Pai, ó Senhor, ouve, Pai, ouça, Pai, a oração dos Teus filhos, Pai, que eles todos venham, Pai, a caminhar novamente, Pai, eu oro a Ti, Pai, te pedindo isto, Pai. Derrama, Pai, sobre os Teus filhos uma unção de arrependimento, Pai. Derrama, Pai, sobre o coração deles, Pai. Pai, todo esse coração amargurado, Pai, venha se arrepender, Pai. E que eles venham, Pai, a novamente, Pai, ter prazer nos Teus caminhos, Pai. Que eles olhem e vejam que o Senhor, Pai, é aquele que está zelando, Pai. Senhor Jesus Cristo, que eles não venham a temer, Pai, mas que eles venham a confiar, Pai, em Ti de todo o coração, Pai. Ó Senhor Jesus Cristo, que eles tenham, Pai, o temor e o tremor, Pai, a Ti, e não pelas coisas deste mundo, Pai. Que eles não temam, Pai, os principados, eles não temam as potestades, Pai. Porque maior do que todos eles, Pai, é aquele que os criou, o Senhor. É aquele que os criou, o Senhor. Ó Jesus Cristo, eu oro a Ti, Pai, que aqueles que estão, Pai, neste mundo, Pai, perdidos, Pai, encontrem, Pai, o Teu caminho, encontrem a Tua salvação, Pai, e que nós venhamos propagar, Pai, a Tua mensagem, Pai, para que eles saibam, Pai, que existe sim uma forma deles encontrarem a vida eterna, Pai. Existe sim aquele que pode libertá-los, Pai, deste mundo pecaminoso, Pai. Existe sim, Pai, uma forma, Pai, deles voltarem aos Teus caminhos. E eu oro a Ti, Pai, pelas famílias, eu oro a Ti, Pai, pelos Teus filhos, Pai, pelas Tuas filhas, Pai, que estão escutando esta mensagem, Pai. Que todos eles, Pai, saibam que o Senhor zela dia e noite. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus.
Essa é a palavra do Senhor no dia de hoje sobre a corrupção de Israel. Que nós possamos estar observando a palavra do Senhor Jesus Cristo, meditando nela e que nós possamos nos examinar, porque muitas vezes nós pensamos que nós estamos andando e fazendo tudo de acordo com o Senhor e nós acabamos não vendo as coisas que estão corrompendo os nossos caminhos. Então, se algo te afasta do Senhor, afasta-se dessa coisa. Peça ao Espírito Santo, ore falando: o Espírito Santo, mostra-me onde eu estou errando, mostra-me o que está tentando me afastar. E esteja sempre em vigilância junto com a oração. Amém? Que o Senhor abençoe o seu dia, abençoe a sua vida, a sua família, que a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as consolações e as comunhões estejam sobre você não somente no dia de hoje, mas para todo sempre. Amém. Tchau, tchau.